No programa de hoje, a primeira parte de uma entrevista com Christian Fittipaldi, falando sobre 30 anos de carreira. Christian, 30 anos de carreira, cara. Tenta fazer não precisa nem ser breve, mas me faz um resumo disso tudo. Nossa. Kart aqui no Brasil, comecei a correr de kart em 1981 aqui no Brasil. Corri até 87. Participei de 3 campeonatos do mundo. Não, 4 campeonatos do mundo. Cheguei 2 deles em sexto. Fui campeão paulista 2 vezes. Fui vice-campeão paulista acho que 2 ou 3 vezes. Por incrível que pareça, participei de 7 campeonatos brasileiros de kart e nunca fui campeão brasileiro. O mais perto que eu cheguei foi um vice-campeonato. O resto dos outros 6 eu quebrei em todos. Não consegui terminar em nenhum deles. Daí eu comecei a correr de carro, fui vice-campeão brasileiro de Fórmula Ford, campeão brasileiro e sul-americano de Fórmula 3 no ano seguinte. Daí cheguei em quarto no meu primeiro campeonato inglês de Fórmula 3, isso foi em 90. Fui campeão de Fórmula 3 em 1091. Corri de Fórmula 1 em 92, 93 e 94. Fui para a Fórmula Indy em 95. Cheguei em segundo em Indianápolis na minha primeira tentativa. Daí corri de Fórmula Indy até 2002. Daí algumas vitórias, acho que 25 pódios durante todos esses anos. Daí no meio do caminho eu ganhei Spa às 24 horas. Daí em 2003 eu ganhei Daytona às 24 horas. Daí tentei correr um pouco de NASCAR. Daí sinceramente eu me concentrei mais nas corridas longas, Daytona e Le Mans, e vim um pouco para o Brasil, corri um pouquinho de Stock Car, fui, voltei. O ano passado corri de linha, esse ano eu estou correndo de novo, enfim, e por aí foi. Pra gente qualificar, Christian, tu qualificar pra gente qual que tu teve mais prazer, talvez, não? Fórmula Indy, sem sombra de dúvida. Fórmula Indy conseguia unir a tecnologia junto com o lado humano do automobilismo, que é lógico que, como todo mundo sabe, falta isso na Fórmula 1. A Fórmula 1 às vezes é um pouquinho over demais, sabe? Afinal de contas, todo mundo que está lá dentro trabalhando são todos seres humanos. É óbvio que cada um tem o seu talento específico, tem que ser respeitado por isso, mas ninguém é melhor que ninguém. Cada um sabe fazer o seu trabalho específico. E eu acho que esse lado era muito mais respeitado, era muito mais normal lá na Fórmula Indy. E os anos que eu corri na Fórmula Indy, principalmente acompanhando o que está acontecendo com a categoria hoje em dia, eu posso dizer que foi o melhor da categoria, que foi definitivamente a década de 90. Então eu estou muito grato que eu tive a oportunidade de poder estar na Fórmula Indy nessa época. Guiei para uma das melhores equipes que tinha naquela época. Me dava muito bem com os meus 2 chefes. Então eu tenho... Se você voltar a modificar um pouquinho a sua pergunta e perguntar de novo para mim, porém perguntando o que você sente saudades, eu vou admitir, eu sinto saudades da minha época de Fórmula Indy. Eu estava até comentando, acho que 1 ou 2 anos atrás, a gente estava em Daytona para as 24 horas, então tinha um monte de ex-piloto de Indy que correu comigo naquela época, então a gente estava numa rodinha, o Tracy, o Vasser, daí, enfim, juntaram mais alguns também, daí a gente começou a comentar, nossa, naquela época todo mundo era feliz e ninguém sabia. E ficava sempre reclamando, né? Mas eu diria que é da natureza do ser humano em alguns aspectos. A gente sempre procura mais, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer dar aquele passo a mais. E só quando você passa pro lado, ou você começa a sentir o lado ruim, daí que você começa a dar valor àquilo que você tinha. E definitivamente a gente teve a oportunidade de participar dos anos áureos da Fórmula 1.
Falando de Indy hoje, Christian, infelizmente a gente lembra do acidente do Dan. Tu tiveste um acidente também liderando uma prova. Fala pra gente desse perigo que é o oval, cara. A dificuldade que é andar no oval. Acho que o maior problema do oval não é o oval em si. Eu acredito que a Fórmula Indy deve continuar competindo nos circuitos ovais. Precisa-se estudar o formato do oval. Ou seja, o que aconteceu em Vegas, para mim, foi muito claro. Era praticamente uma bomba a ponto de explodir a qualquer momento. Eu inclusive, é óbvio que ninguém nunca nem imagina que vai acontecer uma fatalidade, mas eu já estava esperando um incidente grande já há muitas provas antes, há vários anos antes, inclusive. E o que aconteceu em Vegas foi muito claro. As duas curvas têm muita inclinação. Tendo muita inclinação, acaba sendo excessivamente fácil para todo mundo andar cravado, ou seja, fazer de pé embaixo a volta toda, e tira aquele diferencial dos pilotos e tira o diferencial dos carros melhores para os carros piores, acabando dando a oportunidade para todo mundo andar lado a lado. Só que você andar lado a lado a 200 por hora, 180 por hora, 250 por hora no máximo, já é crítico. É uma coisa, você andar lado a lado a 350 por hora, sendo que a centímetros, a 30 centímetros, às vezes até menos, um carro do outro, com muita turbulência na frente, saindo dos carros que estão andando na sua frente. Então, por exemplo, você está no meio do pelotão, você está pegando ar sujo o tempo todo. É óbvio que o teu carro pode escapar um pouquinho mais de frente. Às vezes, escapando um pouquinho mais de frente, encosta no cara que está do seu lado, que provavelmente tem outro do lado dele ainda, então você realmente não pode se mexer. E quando encosta no cara que está do lado, desencadeia aquela confusão toda que a gente pôde acompanhar. E quem vem vindo atrás a 330, 350 por hora, simplesmente não tem tempo para fazer nada. Uma das primeiras coisas que eu aprendi correndo nos Estados Unidos, principalmente nos ovais longos, era: você tá com um olho focando na tua frente, porém o segundo olho tá sempre olhando na saída da curva. Porque se acontecer alguma coisa imediatamente na frente, a chance de você conseguir evitar é muito pequena. Se acontecer alguma coisa na saída da curva, a chance de você conseguir evitar, se você estiver olhando, é bem maior. Então é mais ou menos assim que você anda nos ovais longos, pela velocidade, porque é muito rápido. Então você entra na curva, você está com um olho concentrado naquilo que você está vendo na sua frente, só que o outro está quase na saída da curva. E, enfim, o que aconteceu com o Dan lá em Vegas foi uma fatalidade imensa, foi terrivelmente chato, foi muito difícil, inclusive, para toda a comunidade da Fórmula Indy, mas eu sou a favor das corridas de Fórmula Indy no oval, porém, numa configuração diferente. Eu acho que a configuração da pista para os carros estava incorreta. Após o intervalo, o Correio da Semana.